Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira, é o nosso podcast sobre o Evangelho Dominical. Hoje vamos meditar o Evangelho de domingo, dia 8 de outubro de 2023, é o 27º domingo do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, a vinha do Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então hoje acabamos de ouvir o Evangelho da parábola dos vinhateiros homicidas. E essa parábola basicamente fala da relação entre Deus e o povo de Israel, né? É para o povo de Israel que Deus enviou primeiro os profetas e depois seu próprio filho, né? E Israel tratou muito mal os profetas e Jesus Cristo foi morto na cruz. Mas como todas as parábolas de Jesus, essa é uma história aberta. O que significa isso? Significa que na relação entre Deus e o povo de Israel se vislumbra, se vê também a relação entre Deus e a humanidade inteira, né? Porque se Jesus foi rejeitado em Israel, também é rejeitado em outros lugares do mundo hoje. O Senhor não obriga ninguém a aceitar a sua proposta de salvação, seu projeto salvífico. Mas uma vez que aceitamos trabalhar na sua vinha, acolhemos o seu projeto salvífico, temos de produzir frutos, né, condizentes com a nossa condição cristã. Deus espera coerência de vida, né? Ou seja, não apenas pensar, mas de fato agir conforme os valores do Evangelho. Não apenas falar, mas de fato viver os valores do Evangelho. Todos nós que somos batizados devemos levar a sério o Evangelho, porque não adianta ser batizado, praticar alguns atos de piedade e achar que isso garante a salvação. Não garante, não. O que Jesus quer e pede de nós, tanto na parábola de hoje, como em qualquer outra passagem do Evangelho, é a coerência de vida, é o culto da vida, a liturgia da vida, né? É produzir frutos, frutos de salvação, uma vida coerente, uma vida de santidade. Esses são os frutos que Ele espera de nós. Prescindir dos valores do Evangelho e permitir que o egoísmo, o orgulho, a arrogância, o dinheiro, o poder, a fama, né, dentre tantos outros pecados, condicione nossas opções na vida, é o mesmo que rejeitar Jesus. É continuar lançando-o fora da vinha. Quando eu coloco Jesus à margem da minha vida, e eu coloco quando não vivo o Evangelho, eu estou pondo ele para fora da vinha, como fizeram os vinhateiros homicidas. Hoje já se fala de uma cultura que se auto-intitula pós-cristã, né? O mundo pós-cristão, depois do cristianismo. A gente escuta isso por aí hoje. O que significa isso? Significa uma cultura sem Deus, onde o ser humano se coloca no lugar de Deus, né? E é interessante que na carta apostólica lançada pelo próprio Francisco, agora na última quarta-feira, dia 4 de
Outubro ele fala disso, né? O ser humano que deixa Deus de lado e quer se colocar no lugar de Deus e vai destruindo o planeta, né? Uma cultura sem Deus, onde o ser humano julga que pode fazer o que dá na sua cabeça e bem entende, e que pode decidir o que é o bem e o mal, é uma cultura que põe Deus distante, o coloca fora da vinha. É como diz o evangelho de hoje, da parábola: vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Um mundo sem Deus, sem compaixão, sem tolerância, é um mundo cruel. E a gente vê isso, né? Essa cultura que tenta colocar Deus para fora, né? Não levar em conta os ensinamentos de Deus, a revelação divina. Essa parábola, muitos falam assim, mas é uma parábola muito dura, né? Cheia de relatos de decepções, de ameaças, né? De sofrimento, né? Pois é, mas ela não é simplesmente um conjunto, né, de decepções e ameaças, muito pelo contrário. A parábola de hoje tem uma mensagem muito rica. O versículo 42 contém a principal mensagem da parábola de hoje. Quando diz assim, quando Jesus cita o Salmo 117, é o próprio Jesus citando o Salmo 117, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele. É uma profecia. A morte de Cristo, que é o Filho do dono da vinha, não será a derrota de Deus. A sua paixão e morte na cruz é seguida da gloriosa ressurreição. Então, isso significa que a vinha continuará a existir, não será destruída, e será entregue a um povo que produzirá muitos frutos, como o próprio Cristo promete na parábola. A vinha será entregue a um povo que produzirá muitos frutos. Esse povo somos nós, a igreja, formada por toda a gente, todas as nações do mundo, raças e línguas. É o povo de Deus, comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, que o acolhe como a pedra angular, como sua coluna de sustentação. A mensagem que tiramos desta parábola é a certeza de que o mal e a morte não têm a última palavra, mas no final, quem vence é Cristo, e vence sempre. Levemos nossas preces à Virgem Maria, para que acolha nossas súplicas, para que seja derrotado o mal e se revele em plenitude a bondade de Deus. A todos, a minha bênção e um feliz domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.